ローミオとジュリエッタ、シンデレラ。順調に名を広げております。すべては主様の英知のおかげ。Puta que pariu, que filha da puta. Olha, sinceramente eu já nem sei como começar esse vídeo. Como é que a gente vai de um episódio que teve um final todo dramático e triste pra uma personagem, pra um episódio onde pelo menos 12 minutos deles é só sobre parte do corpo de mulher, também de roupa íntima, sobre quem pega o protagonista primeiro. As coisas realmente acabaram mudando de um episódio pro outro. E por mais que o episódio ele sempre estivesse tentando sensualizar as garotas na minha cara, eu sinceramente tava rindo muito mais com as piadas do que prestando atenção nisso. Até porque muita coisa eu não sabia, porque eu só li o mangá. Todo meio que esse episódio me pegou de surpresa, bastante coisa. Ainda mais com a parte em que literalmente quase falaram o nome do anime. Isso aí, porra, quase chorei aqui. Mas hoje estou aqui para falar sobre o episódio 10 de Eminence in Shadow, que com certeza serviu para ser aquele episódio para dar uma pequena descontraída depois de um arco inteiro ter passado. E sinceramente eu não sei mais o que falar, só vamos lá começar com isso, porque esse episódio aqui foi uma loucura que só. O episódio ele já começa do melhor jeito possível, com o Cid lhe dando uma de Homem-Aranha só pra ter que escapar da irmã dele, que com certeza queria arrastá-lo pra algum lugar. E o cara acabou segurando no teto só pra não ter que encontrar ela. E se isso aqui não é um amor de irmão pela irmã, então eu nem sei o que é, viu? Então depois que a irmã dele acabou indo embora, o Cid acabou recebendo de uma pomba uma mensagem da Alpha, dizendo que a próxima missão que eles acabarão tendo será num reino chamado Lindworm, que durante o episódio todo não foi dada muitas informações, mas a gente sabe que é nesse local onde o novo arco vai acontecer. Então depois disso nós somos apresentados a mais uma integrante da Shadow Guard, que bem, o jeito que ela apareceu é um pouco peculiar. O nome dessa integrante é Epsilon. Ela é uma elfa que, assim como as outras, também foi ajudada pelo Cid. E vamos dizer que ela tem uma pequena obsessão em ser grande para poder seduzir o Cid. Quando ela foi resgatada por ele, o Cid disse que com o traje de slime, ela meio que poderia tomar posse da verdade. E essa verdade que ela tanto quer é que ela teria um busto maior do que todas as outras e que também, assim, ela conseguiria seduzir o Cid. Essa aí ela quer cumprir o objetivo impossível de tentar seduzir o protagonista, que é simplesmente um cara sexual. E aí logo depois disso, a gente tem uma cena da Epsilon indo até a Beta pra acabar se gabando do fato do Cid às vezes já ter olhado um pouquinho demais pro corpo dela. Sim, a gente tem vários minutos dela só conversando com a Beta, tirando sarro da cara dela por o Cid estar olhando mais pra ela, por teoricamente ele estar começando a ser mais atraído por ela por causa do busto dela. E isso só vai ficando pior, porque durante a conversa a gente do nada é colocado na visão de um gato. Então tipo, eu comecei a ficar muito confuso e aí eu não consegui prestar direito atenção na legenda. Mas aqui a gente tem a confirmação, né? As subordinadas dele com certeza querem dar pra ele. Eles só não vão conseguir porque o cara literalmente não liga pra isso. E ainda bem que uma subordinada chegou lá no lugar pra falar qual que seria o próximo local da missão delas, porque senão elas com certeza ficariam aí até amanhã. E então depois disso a gente volta pra Mitsugoshi, que é onde a Alexia junto da irmã dela estavam lá pra conseguir algumas roupas pra ela, porque ela também iria pro mesmo local onde o Cid vai ir. E logo depois a Ganma chega no local pra, claro, poder atender elas. E durante a conversa, depois de falar sobre a viagem, a Alexia começa a agir de um jeito meio suspeito, dizendo que ela queria ter um tipo de roupa diferenciada, de um jeito mais casual. E de primeiro tu se pergunta do que cacetas ela tá falando. Mas a Ganma, que é pelo visto uma mulher que entende muito bem o sentimento das outras, já acaba pegando na hora. E essa coisa era as tais roupas íntimas. Mas basicamente era isso que a Alexia tanto queria. E sinceramente do jeito que elas estavam agindo, parece que não existia nessa época. A Alexia queria muito usar aquelas roupas, mas a irmã dela não estava deixando. E aí elas até mesmo acabam indo provador e acaba tendo uma cena muito estranha dela colocando a própria irmã da parede e fazendo um discurso que nem eu entendi direito, mas tudo isso só por causa de uma roupa íntima. Eu sinceramente prefiro não me aprofundar muito nos detalhes aqui. E agora, onde a gente entra para um pequeno sofrimento do Cid. Depois de toda a invasão na escola do Cid ter se resolvido, a Rose recebeu a notícia sobre o Cid ele ter sobrevivido. E como ela teve aquela interpretação um pouquinho errada sobre ele, ela foi logo ver se ele estava realmente bem. E o que ela encontrou foi o corpo dele exageradamente cheio de ataduras. Ele até mesmo se fingiu de morto para não conversar muito com ela, mas acabou não dando muito certo. Porque agora que ela conseguiu ter a incrível interpretação de que ele demonstrou sentimentos por ela, e ele ainda tinha salvado ela de um ataque, ela então decidiu agora dar o coração
para ele. E eles mais ou menos agora entraram em um relacionamento. E de novo tá tudo acontecendo por causa de um mal entendido. E isso leva à situação que ele tá agora. Ele tá dentro de um trem junto da Rose indo para Lindworm. Mas o problema é que ela é muito melosa. Fora também que ela ficou por muito tempo, mas muito tempo mesmo, fazendo um monte de discurso sobre amor. E pra alguém como o Cid que não tem interesse nisso, isso tava sendo um pouquinho torturante pra ele. Mas uma cena que eu tenho que constar aqui, que acaba tendo, é sobre uma hora que a Rose acabou colocando a mão no peito dela e o Cid olhou de um jeito estranho para aquilo. Fora que os olhos dele acabaram ficando vermelhos, então ela deve ter alguma coisa escondida no peito dela. Ou talvez seja algum tipo de magia, alguma coisa é. Isso aqui não foi colocado à toa não. E também outra coisa dita sobre Lindworm é que vários nobres estão indo para esse lugar porque vai ter um teste de uma tal deusa. Uma deusa chamada Beatrix, que depois de ter descido para Lindworm, ela acabou dando poder para 3 heróis. Isso é apenas uma rápida história que é dita sobre ela, mas não é dito nada sobre esse teste da deusa. E claro, o Cid só ficando muito incomodado com quanto a Rose não calava a boca sobre amor. O cara tava tão incomodado com isso que ele teve que dormir no teto, só pra mulher não ter que ir no quarto dele e dormir junto com ele. Ele primeiro foge da irmã ficando grudado no teto e foge de outra mulher que tá apaixonada por ele pra ela não dormir junto com ele, dormindo na porra do teto. Então eles finalmente chegam em Lindworm. O Cid ele acaba conhecendo um pouquinho sobre um certo Pingente, um pequeno artefato que faz alusão a uma história sobre o Diablos, mas o que realmente importa é que durante a caminhada dele junto da Rose, ele acaba vendo uma autora que a Rose é muito fã, que é uma autora chamada Natsume, que é uma autora que ela cria várias histórias de livros, sendo considerada até mesmo um mestre em vários gêneros. E assim, o anime ele já meio que tenta esconder quem é, mas ele não colabora muito não. A Rose ela vai lá para conseguir um autógrafo dessa autora e o Cid ele vai dar uma olhada nos livros. E quando ele dá uma olhada, ele se impressiona, porque dentre essas histórias desses livros tem várias que é do mundo dele, fazendo ele até pensar que essa pessoa era uma reencarnada. Entre essas histórias tinha Cinderela, tinha Romeu e Julieta, Chapeuzinho Vermelho e também o próprio nome do anime que o Cid não conseguiu ler tudo. E então a ideia dele sobre essa autora ser uma reencarnada que nem ele já foi embora. Sabe por quê? Porque a autora desse livro tem praticamente as mesmas histórias que o Cid contou pra Beta. Porque quando ela era mais jovem, o Cid contou várias dessas histórias pra Beta, achando que ela ia conseguir criar outras histórias incríveis. Mas o que ela fez? Ela simplesmente copiou essas histórias e agora está publicando, ganhando dinheiro com isso. E você sabe o quanto que vai pro Cid? Exato, não vai nada. A Beta ela acaba conversando um pouquinho com o Cid e dando um autógrafo pra ele, ela deu instruções sobre a missão. Só que o Cid ele tava tão puto com isso que tá acontecendo de novo, das subordinadas dele, usando coisas dele, e ele não tendo nem mesmo 1% disso, que o cara nem prestou muita atenção nisso. E ele tem razão também, são tudo um bando de ingrato. A primeira usa praticamente chocolate e um monte de roupa do mundo que ele falou dele, consegue 1 bilhão de moedas, e a outra que só ouviu umas historinhas que ele contou, simplesmente copiou todas as histórias, nem mesmo pegou de inspiração, ela copiou as histórias, publica como se ela fosse a autora e ganha dinheiro com isso. E o cara não ganha 1 centavo de pelo menos uma das duas. E elas ainda se dizem leais a ele. E aí então, depois disso, a gente vai pra uma cena onde a Alpha está em um certo santuário. E durante essa cena toda não é deixado muito claro o que exatamente ela quer, mas com certeza isso tem a ver com um culto de diabos. Ela então começa a conversar sozinha e ela parece querer informações sobre alguém chamado Olivier, ou na verdade um grande herói chamado Olivier. E essas informações provavelmente estariam com um homem chamado Drake. Não sou eu, tá? Mas o problema é que esse cara acabou sendo morto por alguém. Porém o assassino, depois que ele matou esse cara, ele já deu no pé na hora. E como já tinha chegado guardas, a Alpha também decidiu se retirar de lá. E o Cid, como sempre, ele tava em um lugar muito alto, apenas comendo sorvete, com certeza sabendo sobre essa situação. Ou na verdade ele só tá lá realmente pra se mostrar. E então durante a sua vigilância, ele acaba vendo um cara muito suspeito entre os prédios. Com certeza esse cara tinha a ver com o assassinato daquele cara chamado Drake. E claro, na hora, de um jeito bem psicopata, o Cid foi atrás dele. Mas no final, nem foi ele que acabou matando esse cara. E sim,
foi a Epsilon, que demonstrou que tem um jeito um pouquinho diferente de lutar. E aqui a gente acabou tendo uma cena que tu não sabe se ou era pra sensualizar ela ou se era pra ser engraçado. Porque o Cid acaba perguntando um pouquinho sobre a missão e a Epsilon acaba dizendo que elas conseguiram capturar os capangas, porém elas não conseguiram capturar o líder. E por mais que ela fizesse mínimos movimentos, digamos que a parte superior dela balançava até demais. E dá até pra perceber que o Cid tava olhando um pouquinho fixamente para aquilo. Só que depois que ele conversa com a Epsilon e consegue as informações, a gente vê que ele não tava olhando porque ele se sentiu atraído, e sim porque ele sabia muito bem que aquilo ali não era o corpo verdadeiro dela, e sim era só um monte de slime. E por isso mesmo ele sabia da personalidade dela, que era uma personalidade orgulhosa. Ou seja, ele tava mais intrigado com o fato de que era slime, não de que pelo fato que era o busto dela. E a gente termina o episódio desse jeito. E é isso, eu não sei muito o que falar, só dizer que esse episódio foi bem divertido, já que ele serviu mesmo pra já dar uma descontraída depois de um arco ter terminado. E depois no próximo episódio é onde vai começar de verdade o próximo arco. Eu já tenho uma pequena ideia do que vai acontecer, na verdade acho que a maioria já deve ter, mas vai acontecer uns negócios bem loucos já nesse próximo arco. Inclusive, se talvez pegar a mesma essência do mangá, vai ter uns negócios até que bem violentos, pra ter noção. E com certeza a gente vai ter mais umas cenas engraçadas sobre mais alguma das integrantes da Shadow Garden. Mas é isso, gente. O que vocês acharam desse episódio? Gostaram? Não gostaram? Comenta aí porque eu vou querer saber, viu? Então se você é novo no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho pra não perder mais um vídeo, deixa teu like que ele ajuda pra caramba, me siga nas minhas redes sociais e então, até o próximo vídeo.